Eu quero fazer aqui um vídeo muito rápido. Você, sabatista, ou os adventista, que tanto defende o sábado para a igreja de Cristo, os cristãos guardar esse dia que é o sábado. Eu quero falar aqui de 3 textos bíblicos do Velho Testamento e depois vamos lá para Mateus capítulo 12. Então diz assim, Êxodo 31:16. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando-os as suas gerações por aliança perpétua. Êxodo 3:16. Então esse texto diz aqui em Êxodo, está no Velho Testamento, que a instituição do sábado, você não vai ver nenhum versículo bíblico, desde a criação até Êxodo 20, essa ordenança de guardar dias. Esta lei, ela foi instituída por Deus para os filhos de Israel. Por quê? Pois o sábado, os filhos de Israel celebrando as tuas gerações. Aqui esse texto ele não está colocando em questão dos gentios. Era para os filhos de Israel. Versículo Êxodo 31:13 diz assim: E tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis o meu sábado, porquanto isto é um sinal entre mim e entre vós. Então o que o Senhor Deus constituiu o sábado? Para uma aliança perpétua entre os filhos, entre Israel e o Senhor, entre Israel e mim. As nossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifique. Êxodo 31:13. Veja que nesses textos que eu estou dizendo, que eu estou falando aqui a respeito da palavra de Deus, que o sábado ele foi constituído para os filhos de Israel. Deuterônio 5:14. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem os estrangeiros, nem os que está dentro da tua porta, para que o servo ou serva descanse assim como tu. Então, a lei do mandamento, a lei da ordem de guardar o sábado era para os filhos de Israel. Todos aqueles que eram escravos, todos aqueles que estavam entre o povo de Israel, eles tinham que obedecer às ordens sabáticas de guardar este dia, o sábado. É o descanso, que é chamado o descanso do Senhor. Eles tinham que se findar de todas as obras. Desses textos que eu disse aqui, nenhum mandamento desses é para os gentios, que não fizesse parte entre o povo de Israel. Agora aqui, Mateus capítulo 12, esse Mateus capítulo 12 é um calo de Aquila nos pés do sabatista. Diz assim, Mateus 12. Naquele tempo, passou Jesus pelo caminho de cereal no dia de sábado. Então Jesus passou no caminho do cereal, era um dia de sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isso, quando os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos faz o que não é permitido fazer no sábado. Vamos lá. Estavam ali os discípulos junto com Jesus e eles começam a quebrar a espiga para comer, porque eles estavam com fome. E vendo os fariseus, porque eles sabiam que os discípulos estavam fazendo não era o correto, porque não poderia fazer trabalho algum, não poderiam colher, não poderiam mexer em grãos. Isso é fato. Olha o que Jesus respondeu. E ele, porém, disse: Não leste que Davi, quando teve fome, com eles estavam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da posição que lhe era
permitido comer nem o que eles estavam, mas os sacerdotes. Não leste na lei que no sábado os sacerdotes do templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu te digo que está aqui é maior do que o templo. Eu, porém, vos soubesse que significa misericórdia e não sacrifício. Não condeneis os inocentes, pois os filhos do homem, o Senhor é do sábado. Versículo 8. Pois o filho do homem é o Senhor do sábado. Isso é para você, sabatista. Para sabatista que gosta de obedecer dias, fazendo sacrifícios de tolo. Jesus fez algo que não poderia fazer. Os discípulos fez algo que não poderia fazer. Fez trabalho. Então, a ordem sabática não é para a igreja, sim para o povo de Israel. Amém?